Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos nós, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora e eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aleluias, Deus tinha o seu povo, os escolhidos, os eleitos. Porém, cada momento o povo se desviava. Uma hora ele se consertava, uma hora eles desviavam, serviam outros deuses, fazia coisas abomináveis ao Senhor. E quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor vinha, aleluia, e tocava neles, abençoava a vida deles. E o Senhor mesmo fala, né, igreja? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, virei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então o povo se humilhava e Deus voltava a abençoar o povo. Só que o Senhor permitiu, porque eles estavam adorando outros deuses, o Senhor permitiu uma fome, aleluia, vir sobre o povo de Israel. E o Senhor permitiu o povo dele ficar nas mãos dos midianitas, serem escravos. E olha o que mais fala aqui. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra. Aleluia, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, ou seja, Deus permitiu os inimigos tocar na vida deles, nas propriedades deles, nas plantações deles, e a fome estava grande, igreja. Foi isso durante 7 anos, e o povo com tanto sofrimento começou a voltar para o Senhor, começou a clamar ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vos dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido a minha voz. Ou seja, eles começaram a fazer aliança com os inimigos, eles começaram a adorar outros deuses, e isso desagradou o Senhor. Então tudo que estava acontecendo ali não era culpa de Deus, era culpa deles. Aleluia, eles plantaram isso, então eles estavam colhendo, os inimigos estavam tocando. Só que aleluia, o nosso Deus é misericordioso. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor, Ele envia anjos, Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso quadro, Ele muda a nossa situação. Quando Ele vê arrependimento, quebrantamento. Então, o anjo do Senhor veio e falou com Gideão. Olha só o que aconteceu. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Igreja, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de preparar uvas, azeites, amém? Sucos. Mas Gideão, ele era tão estratégico, ele tinha tanta sabedoria, aleluias, que nem ele sabia que ele tinha isso, né? Mas o anjo do Senhor viu isso nele. Amém? Isso chamou a atenção do anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Porque ele usou uma estratégia, aleluias, uma coragem
para malhar trigo no lagar para proteger os alimentos dos familiares dele. Ou seja, ele estava enfrentando os inimigos para cuidar da família deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Gideão lhe respondeu. Aqui eu vejo uma sinceridade tão grande de Gideão, porque pensa se o anjo aparece e fala, o Senhor é contigo. Nós íamos ficar, nossa, amém, glória a Deus, aleluia, o Senhor é conosco. O próprio anjo do Senhor aparecendo, né? Mas Gideão não, Gideão falou assim, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que tudo isso nos sobreveio? A sinceridade do coração. Aleluia, ele falou do que tinha no coração dele para o anjo do Senhor. Ele não ficou com medo, não foi fingido, né? Ele falou o que estava dentro do coração dele. E que é de feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Olha o que ele falou para o anjo do Senhor, igreja, a coragem de Gideão, né? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Antes, aleluias, do anjo conversar com Gideão, Deus já tinha escolhido Gideão. Deus já sabia quem era Gideão. Deus conhecia Gideão. Aleluias. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, igreja? Que o Senhor, Ele nos conhece. Ele vê em nós coisa que nem mesmo nós sabemos que nós temos. O Senhor vê qualidades em nós que nós nem mesmo nós imaginamos que nós temos. Amém? O Senhor, Ele vê um potencial em cada um de nós, igreja. O inimigo às vezes vê, mas nós não enxergamos. Nós desprezamos muitas das vezes o que o Senhor entrega para nós. Olha o que Gideão falou. Gideão disse, aleluias. E ele disse, aleluias, porquanto eu hei de ser contigo. Nos versos 15, igreja. E ele lhe disse, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Olha como que Gideão se via, né? Pequenininho. Falava, não, eu sou pobre, eu sou o menor. Eu não vou conseguir. Às vezes a gente é assim, eu não sei falar. Eu não vou conseguir. Eu não sei fazer. Eu não tenho condições. Eu não tenho roupa, meu celular não ajuda, eu não tenho cenário, eu não vou fazer, eu não sei falar eloquentemente, eu sou vergonhoso, eu sou vergonhosa. E começamos a colocar limitações em nós mesmos. Mas Deus, Ele não olha isso, igreja. Deus olha em nós a nossa coragem, a nossa verdade, a verdade de cada um de nós. Foi o que Ele viu em Gideão. A estratégia, a coragem, a verdade no coração de Gideão, a força para defender a família dele, amém? Para proteger os familiares dele dos inimigos. E o Senhor lhe diz, porquanto eu hei de ser contigo. Nós não precisamos nos preocupar. Deus sempre será conosco, por onde nós andarmos, aonde o Senhor nos enviar. Tu ferirás os medianitas como um só homem. E ele lhe disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo que falas. Aí Gideão, ele tinha as dúvidas dele, né? Ele começou, igreja, a fazer ali propósitos com o Senhor. Fala comigo, vou preparar os alimentos, espera. E o anjo esperou, e o anjo colocou fogo ali, e a fumaça, né? A gente começa a ler aqui, a gente vê que o anjo do Senhor sempre estava com Gideão. Depois Gideão foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, e ficou numa força tão grande. Deus deu uma ordem para ele, para que ele destruísse o altar do seu pai, dos altares de Baal que ali o pai dele havia construído. Então a luta ia começar dentro da casa dele. Amém? Ele teria que quebrar aqueles altares, ele teria que enfrentar o pai dele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso criou muitos inimigos sobre Gideão. Mas Deus sempre estava com Gideão. Deus falou, eu sempre serei contigo. Deus capacitou Gideão, Deus deu estratégia para Gideão. Tinha muitos povos para lutar e o Senhor falou, tem muita gente, Gideão, vamos provar esse povo aí. Não são todos esses que vão contigo, não. Aí colocou o povo para lamber ali a água, quem lambesse igual cão é que seria escolhido. E só foram 300 homens que assim fizeram. E Deus escolheu esses 300 homens para lutar com Gideão. E Deus deu estratégia ali, tochas,
cântaros, buzinas nas mãos dele, espadas, e eles gritaram. O inimigo começou um a matar o outro ali, e a vitória foi do povo de Deus. Deus sempre esteve com Gideão. Quando Deus nos chama, ele não vê como os homens vê, nem como nós vemos. Muitas das vezes nós colocamos obstáculos em nós, né? Mas os homens colocam obstáculo em nós. Mas Deus não, Deus vê força em nós, Deus vê coragem em nós, Deus vê ousadia em nós. Deus vê coisas que nem nós enxergamos, mas Deus enxerga. Foi por isso que ele nos escolheu. Quando ele chamou Jeremias, aleluias, o profeta Jeremias bem aqui fala, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos escolhe, Ele não quer saber se você tem roupa, se você tem um calçado, se você é eloquente, se você sabe falar direitinho, os seus diplomas, seus certificados, não. Ele quer ver em você obediência. Amém? Porque quando Gideão obedeceu à voz do Senhor, ali do anjo do Senhor, Deus começou a dar vitória, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Jeremias começou a obedecer, Deus começou a revelar para ele o que era para ele falar. Então nós precisamos apenas nos posicionar e obedecer à voz do Senhor, porque quem vai lutar as batalhas para nós é Deus, não somos nós. Davi, quando obedeceu, o gigante caiu. Josué, quando obedeceu, a muralha caiu. Aleluia, Noé, quando obedeceu, a família dele foi toda salva. Paulo e Silas, quando obedeceu, aleluia, o Senhor mandou trovões ali, terremotos para abalar aquele alicerce, eles continuam a obra. Todos os homens de Deus, quando obedecem, o Senhor vai com eles, o Senhor vai adiante deles, o Senhor vai endireitando os caminhos tortos, o Senhor vai quebrando as portas de bronze, o Senhor vai despedaçando os ferrolhos de ferro para dar vitória para o povo de Deus, amém? Então, nossa missão é obedecer. O Senhor fala, igreja, que pecado de rebeldia é pior do que feitiçaria. Quando nós não queremos nos posicionar, aleluia, com aquilo que o Senhor quer que nós façamos, nós estamos sendo rebeldes à voz do Senhor. Então faça como esses homens de Deus. Não fica se limitando, eu não sei falar, eu sou pequenininho, eu não sei fazer, eu não quero ir, eu sou vergonhoso, vergonhosa, eu não sou eloquente, eu não tenho roupa, né? E a gente acaba fugindo, igual o Jonas, né, do propósito do Senhor. Mas a palavra do Senhor fala aqui para nós finalizarmos, aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz bem assim, ó, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Quando olharam para Jesus, falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque desprezaram Jesus Cristo, desprezaram da onde Jesus veio. Mas Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias, igreja. Nós não temos que entender, nós temos apenas que obedecer. Se você sente de Deus algo ardendo no seu coração, é Cristo te chamando. Amém? É Deus te chamando para fazer a obra, para se posicionar, para meditar mais na palavra do Senhor, para buscar a presença dele, para ajudar, igual Gideão ajudou sua família. Amém? O Senhor quer te usar para ajudar também muitas pessoas, muitas vidas serão alcançadas através da sua vida, tá bom? Não fuja da chamada, não faça como Jonas, não. Jonas quis fugir, mas Deus foi lá e achou Jonas, tá bom? Mandou vento até Jonas se posicionar. Aí Jonas se posicionou, muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram libertas por causa, aleluia, que Jonas esteve no lugar onde o Senhor queria que ele estivesse, tá bom? Então obedeça a voz do Espírito Santo de Deus, deixa que Deus sabe trabalhar, deixa que Deus vai nos capacitando. Muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos.
Ali aqueles leprosos eram 10, mas um só ficou para adorar o Senhor. Então, quando nós obedecemos, quando nós nos posicionamos, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus, nós demonstramos que somos adoradores ao Senhor, tá bom? Seja como Gideão, se posicione. Seja como todos os homens de Deus. Não fique, eu não vou conseguir, não. Quem vai fazer é Deus. Nós apenas temos que nos posicionar, tá bom? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bem? A paz, igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.